Está chegando o nosso editor de internacional. Tudo bom, Diego? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em casa. Diego, a gente vai daqui a pouco olhar em detalhes para o que será esse conclave, um pouco já das apostas que existem com relação a possíveis nomes, mas vamos com a informação que já sabemos, informação divulgada há pouco pelo Vaticano. Cardeais já reunidos nesse momento, alguns que já chegaram por lá para definir como vai acontecer o funeral do Papa Francisco. O que já temos de informação? Ontem já falávamos aqui com o Diego sobre algumas mudanças previstas durante o papado de Francisco e que serão implementadas agora no funeral do Papa. Pois é, nesse momento que a gente tem são os cardeais, alguns cardeais reunidos na capela da Casa Santa Marta, que é aquela residência onde o Papa Francisco escolheu viver e é onde o Papa Francisco morreu ontem, às 7h35 da manhã no horário local e no segundo andar da Casa Santa Marta. Nesse momento, os cardeais estão reunidos lá para uma missa menor, para um velório menor do Papa Francisco. É o momento em que funcionários do Vaticano vão ali prestar a sua homenagem numa cerimônia mais reduzida. Antes, claro, do corpo do Papa ser levado até a Basílica de São Pedro, o que deve acontecer amanhã em uma espécie de uma procissão liderada pelo Kevin Farrell. E aos poucos, Carol e Pedro, a gente já vai começando a ver esse formato mais simplificado do funeral que o Papa decidiu que ele queria ter. É o exemplo do caixão. O caixão agora é um caixão de madeira comum, não é mais aquele caixão de cipreste, que é uma madeira considerada mais nobre. Vai ter um outro caixão de zinco, mas não vai ter aquele caixão de chumbo que teria se fosse um outro formato do funeral. A gente tem também para mostrar, não sei se agora ou daqui a pouco, mas a gente tem um mapa para a gente mostrar os lugares. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ter um mapa. Agora, Diego, para a gente começar aqui nossa conversa, daqui a pouquinho a gente passeia em detalhes lá pelo Vaticano, por Roma, mas já trazendo exatamente a localização dessa igreja de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado o corpo do Papa Francisco. A gente coloca aqui em tela, já para começar essa nossa viagem por Roma, pelo Vaticano, com o Diego Pavão. Bom, aqui então o Vaticano, o menor país do mundo. Aqui vão acontecer os momentos, os ritos de funeral de fato, de velório do Papa, aqui dentro da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro. E aí a gente tem do outro lado de Roma, então do outro lado do Rio Tigre, a gente vai ter a Basílica de Santa Maria Maggiore. Esse é o local que o Papa quer ser enterrado. Ele decidiu isso, inclusive estava no testamento dele, mas ele já tinha falado isso para o próprio camelengo Kevin Farrell, que ele gostaria de ser enterrado nessa basílica. Seria um rompimento de tradição de mais de 100 anos no Vaticano. A última vez que uma pessoa foi enterrada fora da necrópole vaticana, que fica na Basílica, foi em 1903, o Papa Leão XIII. Então, vai ser a primeira vez em mais de 100 anos que essa tradição vai mudar. O Papa sentia uma conexão muito especial com essa basílica, especialmente em Roma. É uma basílica para onde ele ia nos domingos rezar e é um lugar também que ele costumava frequentar antes das viagens internacionais. Então ele ia lá pedir sabedoria, pedir inspiração antes dessas viagens, esses momentos importantes da igreja. Eu vou só te interromper rapidamente, Diego, porque já vamos colocar em tela exatamente a localização para viajarmos juntos aí pela Itália. Será que a gente consegue já botar em tela e termos a dimensão do que é essa igreja de Santa Maria Maggiore? A gente pode botar, então, no primeiro momento, aqui a imagem da Basílica de São Pedro em destaque aqui, e aqui já para essa localização exata da Basílica aqui em tela, para a gente viajar juntos com o Diego Pavão. Consegue até nos explicar exatamente onde fica a Capela de Santa Marta, onde está nesse momento o corpo do Papa Francisco, aí a Capela Sistina, onde vai acontecer o conclave, né, Diego? E exatamente a Praça de São Pedro, aqui em destaque. Vou até que passar na tua frente, Pedro Duran, só para viajar com quem está nos acompanhando. Aqui a Praça de São Pedro, Basílica de São Pedro, onde vai acontecer o velório do Papa Francisco, e ali na parte de trás a Capela Sistina. Isso, a gente tem a Capela Sistina aqui atrás, o Museu Vaticano, que é um ponto turístico muito famoso também na cidade do Vaticano, mas a Capela Sistina aqui. A Capela Sistina, então, é o local que vai abrigar
os cardeais para a escolha de um novo Papa no conclave. A gente vê aqui, as distâncias são muito curtas, a gente está falando de um grande complexo interligado, né? A cidade do Vaticano, a Basílica de um lado e a Capela Sistina do outro. A gente tem também aqui os Jardins do Vaticano, que também fazem parte daquela visitação para quem vai nos museus do Vaticano. E, claro, a Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo, que faz parte dessa visita também. É aquele momento, inclusive, que os turistas não podem nem tirar foto, né? É proibido tirar foto, muitos acabam tirando, mas é proibido tirar foto nesse momento. É um local muito importante e é aquele local que vai ser fechado, né? Conclave quer dizer, em latim, com chave. Esse lugar vai ser trancado e eles ficam lá até que se decida quem será o novo Papa, quem será o sucessor de Francisco. Você estava falando, Diego, dessa mudança de tradição agora com as decisões do Papa Francisco. Esse velório mais reduzido para os cardeais foi uma das coisas que mudou, porque antigamente você tinha esse velório como sendo uma parte importante desse rito de despedida. E com essa flexibilização, você tem ali agora alguns funcionários do Vaticano, alguns cardeais que já estão lá fazendo uma cerimônia reservada, mas ele não faz mais parte desse rito formal, de modo que isso facilita inclusive a chegada dos cardeais que vêm de outros lugares do mundo para a Itália, para o Vaticano. E com essa movimentação, você tem muitos cardeais em outros lugares mais longes, você acelera, inclusive, a forma como esse rito é feito, porque não precisa esperar todos os cardeais para essa cerimônia de velório restrita. Pois é, e esse é um momento também de uma despedida mais pessoal, mais íntima, vamos dizer assim, porque vão pessoas que trabalhavam com o Papa diariamente. Então, a gente está falando de pessoas que trabalhavam na Casa Santa Marta, servindo comida, ajudando o Papa, seguranças, funcionários do dia a dia. Eles podem ir nesse momento para a capela privada da Casa Santa Marta, onde eles prestam a sua homenagem de forma mais íntima, vamos dizer assim. Que é justamente a imagem que a gente já tem, né, Diego? Nesse momento das homenagens sendo feitas nessas cerimônias privadas, a imagem foi divulgada hoje pelo Vaticano, já com o corpo do Papa Francisco no caixão. Se possível, a gente já coloca em tela também para ilustrar aqui a nossa conversa, que é justamente o que estamos colocando aqui com o Diego Pavão e com o Pedro Duran. Então temos, nesse primeiro momento, essa cerimônia privada, estaria exposto o corpo do Papa Francisco, que depois será levado à Basílica de São Pedro. O sepultamento acontece em outra igreja, que é a Santa Maria Maggiore, não fica no Vaticano e sim em Roma. A gente consegue viajar para lá, Pedro Duran? Vou colocar aqui, cara. Até temos uma noção da distância entre a Basílica de São Pedro e a Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica ali nos arredores do Vaticano, mas fora, portanto, da cidade do Vaticano, do país. Aí a gente já vai fazer essa viagem aqui com o Pedro Duran. Carol, só destacar um detalhe nessa imagem que a gente está vendo aqui, desculpa, porque tem uma simbologia no que diz respeito às cores das vestes. As vestes vermelhas são vestes típicas de cardeais. As vestes de cor lilás são as vestes típicas de bispos. Então, esses que têm as vestes vermelhas e que têm menos de 80 anos, que aparecem nas imagens, são alguns dos participantes do futuro conclave. Desculpa te interromper, só para destacar essa Mas feita a pontuação, detalhe. até porque vai ser uma imagem recorrente nos próximos dias, essas vestimentas sendo utilizadas, porque os cardeais aqui vão se reunir, 135 cardeais que estão aptos para escolher o próximo Papa. Entre eles, tem também uma imagem brasileiros. Perdão, Carol, a gente tem também uma imagem que vai ser bem recorrente, que é a da guarda suíça. Esses dois guardas que guardam o caixão do Papa, a gente vai ver eles muito daqui para frente acompanhando esse rito fúnebre. É o exército do Vaticano. A guarda suíça é considerada o menor exército do mundo. Foi criado lá nos anos 1500 para defender a Igreja Católica. Na época, a Suíça, os soldados suíços tinham uma reputação de serem muito corajosos e fortes. É por isso que eles foram chamados. Essa guarda foi criada por um Papa para proteger a Igreja e desde então protege a Igreja. Existe um processo até muito rigoroso para serem contratados guardas para esse exército, que é o menor do mundo, mas é o exército que vai acompanhar o corpo do Papa, o caixão do Papa, durante esses deslocamentos pela cidade do Vaticano e por Roma também.
Por que por Roma? Porque, como falávamos, o corpo do Papa Francisco será sepultado fora do Vaticano, na igreja Santa Maria Maggiore, que Pedro Duran já colocou aqui para a gente em destaque, até para a gente ter exatamente a noção do que será esse deslocamento. Aliás, temos informações sobre como vai se dar esse trajeto, Diego? Olha, Carol, ainda não. A gente ainda não sabe nem exatamente quando vai ser o sepultamento. A gente sabe que o funeral mesmo começa sábado, mas o sepultamento em si, o Vaticano ainda não divulgou uma data para isso. O que a gente sabe é que ele vai acontecer, sim, fora de Roma, a pedido do próprio Papa, né, em uma dessas basílicas, que são as basílicas papais de Roma. Eu deixei afastado só para mostrar, lá perto do Diego está a cidade do Vaticano. Sim. Aqui. Ali naquela ponta. E a Santa Maria Maggiore está bem aqui, ó. Bem no meio aqui, bem no centro. Agora eu vou aproximar da Santa Maria Maggiore para as pessoas poderem enxergar como é que ela é. Esse local que o Papa vai ter o corpo sepultado. Foi escolhido pelo Papa, tem uma simbologia também na trajetória do Papa nesses 12 anos, o quanto que ele foi até essa igreja de Santa Maria Maggiore. Ele foi até essa igreja, inclusive, logo que foi eleito Papa. Ele sempre sentiu, claro, ele já conhecia Roma, já conhecia o Vaticano, mas ele sempre sentiu uma conexão especial com essa basílica, e é lá que ele vai ser enterrado, inclusive de forma muito simples, né? Segundo o que ele deixou escrito, isso vai acontecer de forma muito simples, no chão, com apenas a inscrição Franciscus na lápide, né? Que é Francisco em latim. Ainda sem muitos detalhes, né, Diego? No momento que temos, já com informações de agora, no Vaticano, alguns cardeais já reunidos. Agora também é um processo que vamos acompanhar, que o Pedro Duran destacava para a gente, da chegada desses cardeais ao Vaticano, inclusive cardeais brasileiros. São 8 cardeais brasileiros, 7 aptos a votar, e que vão fazer esse trajeto do Brasil até a cidade do Vaticano para acompanhar também de perto as homenagens, à despedida ao Papa. Sim. Porque Dom Raimundo Damasceno, muito embora tenha mais de 80 anos e não participe do conclave em si, deve participar dessa reunião prévia dos cardeais que vai ditar os rumos da igreja daqui para frente. Certamente vão falar sobre a continuação do sínodo, vão falar sobre os legados do Papa Francisco, qual é a igreja que se espera daqui para frente, a questão dos conflitos deve ser abordada pelos cardeais nessa reunião prévia. Então tem alguns assuntos que vão pautar esses debates dos cardeais. E aí é curioso, Carol, porque da mesma forma que no mundo, aqui no Brasil os cardeais estão espalhados, né? Você tem cardeal em Manaus, você tem em Brasília, você tem em São Paulo. Então, uma das perguntas que eu fiz para os interlocutores dos cardeais foi: eles vão juntos? Porque tem até a possibilidade de ter um avião presidencial com Lula e Janja indo para lá. E a resposta foi: não, cada um vai por si. Eles dificilmente pegariam carona no avião presidencial. Se isso acontecer, deve ser com o cardeal Paulo César, que é o cardeal de Brasília, mas os outros certamente não fariam isso. E vão em voos comerciais, executivos, para lá, estão comprando as passagens, cuidando dessa logística. E o que é mais curioso, né? Para poder viajar, eles têm que resolver a vida aqui, porque você tem várias questões paroquiais que são... Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer nesse momento, né? Então eles precisam deixar a paróquia encaminhada, deixar a arquidiocese respectiva encaminhada, porque a hora que trancar a chave do conclave, ninguém mais fala com eles. Então tem também uma logística interna, doméstica aqui, de organizar essa viagem.